Boa noite. Estamos iniciando mais O Tema é Direito. Hoje nós vamos abordar a questão do depoimento infantil em juízo. Esta é uma das questões mais difíceis de se lidar quando nós temos uma criança como vítima de um crime qualquer, ou mesmo uma criança como testemunha de um crime. Porque a criança tem o seu mundo próprio e a sua maneira de ver as coisas e de entender as coisas. Portanto, às vezes, aquele depoimento que a criança presta é um depoimento que pode ser não corresponder exatamente àquilo que ela vivenciou em face de diversos fatores. E é isto que nós vamos tentar abordar no programa de hoje. Por isso que convidei a professora do curso de Psicologia aqui da Unifra, a professora Josiane Abaide, que também é doutora em Psicologia e tem uma tese, a tese do doutorado dela é exatamente sobre os adolescentes em vulnerabilidade social. Professora Josiane, seja bem-vinda ao Tema é Direito. Não é? E é uma satisfação recebê-la. E, inicialmente, eu começo perguntando qual a dificuldade básica que tem uma criança para prestar um depoimento? O que neste depoimento difere do depoimento do adulto? Acho que a gente pode pensar que a principal dificuldade da criança é o ambiente, eu diria, né? Onde ela vai estar dando esse depoimento. Porque a criança, ela utiliza recursos, né, para reproduzir, depende muito da idade também, do desenvolvimento, né? Dependendo, a partir de uma certa idade, ela já é capaz de reproduzir histórias que ela ouviu, né, ou fatos que ela visualizou, fatos que ela vivenciou, ela já é capaz de contar. Crianças muito pequenas têm mais dificuldade pela própria linguagem, né, que ainda não está bem desenvolvida, ela não consegue se expressar, às vezes ela tem dificuldade de compreender que sentimento aconteceu, ou o que era a expressão das pessoas envolvidas no fato, se aquilo era uma coisa boa ou ruim, né? Então, acho que a principal dificuldade primeiro, a gente tem que considerar, não dá para generalizar a criança, né? A gente tem que considerar que idade ela tem e quais são os recursos que ela tem para poder contar uma história, né, poder contar o que viu. E segundo, a questão da linguagem, principalmente, né, do que tipo de recursos próprios ela já tem para poder reproduzir com uma certa fidedignidade, né, aquilo que ela vivenciou ou que ela viu, né, ou que aconteceu com ela. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim. Hoje em dia, existe, a nível do judiciário, em Porto Alegre, isso está estabelecido, que é o depoimento sem dano, não é? Que é um depoimento prestado de uma forma em que a criança fica não no ambiente judicial, ela fica numa sala mais lúdica, não é? Com psicólogos, e que fazem as perguntas monitorados pelas partes do juiz, promotor e advogados que ficam lá fora. Isto representa a possibilidade de que esse depoimento desta criança seja mais fidedigno ao que realmente aconteceu? O que se sabe, né, é que essa criança, ela, como outras pessoas adultas também passariam por isso, né? Digamos, quando ela é solicitada a entrar no meio judicial, né? Vai ter que ir lá ficar diante de um juiz ou diante do advogado, né? Das outras partes. Um adulto já se sente ansioso e já pode ter dificuldades de contar o que aconteceu. Uma criança, ela fica ainda mais, né? Então, por si só, ter preservado este ambiente, digamos assim, né, tornar um ambiente mais acolhedor, menos assustador para a criança, isso pode ser benéfico nesse sentido. Quer dizer, ela vai se sentir mais à vontade, talvez ela consiga fazer uma vinculação com o profissional que está acolhendo ela, nesse depoimento especial que tu está trazendo.
tem sido feito, né, por psicólogos e assistentes sociais treinados para fazer. E eu acredito que isso possa melhorar. Não só acredito, como a gente percebe nos casos de crianças e adolescentes que sofreram, por exemplo, abuso sexual, né? Eles podem se sentir um pouquinho mais à vontade de poder, já que é necessário, digamos assim, já que é necessário produção de prova, né? Precisa ter, e justamente em crimes como abuso sexual, por exemplo, muitas vezes não tem prova física, né? Não é possível. Então, resta essa possibilidade, né? Eu não diria que seria bom para a criança ou para o adolescente ir lá e dar o seu depoimento. Se a gente pudesse evitar essa necessidade, eu acredito que seria melhor uma criança poder falar sobre isso quando ela estiver pronta para isso e não ser obrigada a ir fazer esse depoimento, né? Mas, se não tem outro recurso no nosso meio judicial, enquanto não descobrirmos, né, uma outra forma, esse procedimento ele se torna menos desastroso, digamos assim, menos danoso. Embora o termo sem dano seja, né, acho que exagero. Normalmente, a criança ela pode ter memórias que sejam memórias artificiais. Me desculpe se eu uso eventualmente um termo equivocado do ponto de vista psicológico, mas que seria assim: a criança ela relata um fato de acordo com o que ela ouviu, de acordo com o que fizeram com que ela entendesse, porque ela não tinha esse entendimento. Isto pode ocorrer? Pode. As falsas memórias ocorrem com qualquer pessoa, com os adultos também, né? Então, falsas memórias são um fenômeno que acontece no nosso cérebro quando a gente tem diferentes explicações para as falsas memórias, mas se sabe que isso não é uma patologia. Todos nós temos falsas memórias, né? Existem algumas crenças de que crianças e mulheres, talvez, estejam mais propensas a ter falsas memórias, tá? Isso é controverso, não é uma afirmação contundente, né, inquestionável. Algumas pesquisas têm mostrado que não é verdade. Por quê? Porque vai depender sobre que fato estamos falando. Sim. Né? Para algumas questões, o olhar de uma criança pode ser mais acurado. Acurado, é uma boa palavra, do que um adulto, que vai ter olhares para outras questões do que eles visualizaram. Então, a gente não pode dizer que é melhor ou pior. O fato é que, para a criança, como ela está num momento, dependendo da idade, né? Digamos uma criança lá de 3, 4 anos, ela está, antes dos 6, ali, ela mistura ainda muito fantasia com realidade. Essa seria a seguinte pergunta que eu faria, quer dizer, uma criança pode, eventualmente, relatar fatos fictícios que ela criou como brincadeira ou por medo, como se fossem realidades, né? Sim, pode acontecer. Os adultos também às vezes fazem isso, né? Sim, mas sim. As crianças elas estão mais suscetíveis, porque para elas cognitivamente é mais difícil separar o que seria a fantasia, né? E o que seria a realidade. Então elas podem estar mais vulneráveis também, porque dependendo quem vai conversar com elas sobre isso e a forma como é feito o inquérito para a criança, né? Pode haver uma contaminação desse relato. Então, às vezes, pode acontecer numa escola, por exemplo, né? A criança chega lá, primeiro lugar onde ela vai revelar que aconteceu algo com ela, né? Chega para a professora e diz: professora, meu padrasto está fazendo isso comigo, né? E tal. E ela se sente confortável de revelar isso na escola, às vezes, para alguém que ela confia. E às vezes pode não ser exatamente um abuso sexual ou algo mais grave. E aí, dependendo de como é que a professora escuta isso, ela pode verbalizar coisas que de repente não aconteciam.
E aí ela sugere coisas, né? Faz um discurso, um inquérito sugestionável, e a criança, depois de um certo tempo, assimila aquilo e já não sabe mais como é que foi. De repente, a professora faz perguntas do tipo, tá, mas ele tirou tua roupa, né? Né? Ele entra em detalhes com a criança. E aí, daqui a pouco, daí outra pessoa pergunta de novo, e outra pessoa pergunta de novo. Ela termina... E passa por por várias instâncias, e ela começa a reproduzir aquele discurso, e daqui a pouco ela está falando o que um adulto disse para ela, né? Ela já não sabe mais realmente o que aconteceu. Inclusive, a expressão verbal é uma expressão imprópria para aquela idade, porque acaba usando termos que não é próprio daquela idade. Muitas vezes, sim. E daí a gente detecta que esse discurso está contaminado. Essa é uma das formas de detectar, quando a criança vem com aquele discurso pronto, né? Algumas chegam e dizem, eu fui abusada sexualmente. Né? Uma criança bem pequena falando, bom, já teve aí alguém que disse isso para ela, né? Bom, Josiane, nós vamos fazer um intervalo rápido e voltamos em seguida com esse tema. Nós estamos hoje abordando a questão do depoimento infantil, com ênfase principal para crianças que são abusadas ou são vítimas de crimes. A minha entrevistada de hoje é a psicóloga Josiane Abaide, que é doutora em psicologia e tem a sua tese de doutorado, Os Adolescentes em Vulnerabilidade Social. Nós voltamos em seguida com o tema Direito. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o segundo bloco do Tema Direito. Hoje trago a professora Josiane Abaide, professora de psicologia, doutora em psicologia, professora, nossa colega aqui na Unifra. Nós estamos falando sobre o depoimento de crianças prestado em juízo. Agora eu vou trazer uma questão que se verifica muito no âmbito das disputas, às vezes, entre pais e mães. O pai briga com a mãe briga com o pai e terminam usando a criança como um instrumento para atingir o outro. Né? E muitas vezes os pais não têm o limite de saber até que ponto a criança pode ser prejudicada com esse tipo de coisa, que em direito se chama alienação parental. Então, eu gostaria que você fizesse uma rápida análise sobre isto e, eventualmente, até o depoimento dessas crianças, que às vezes são usadas até em separações ou divórcios, né? Uhum. Então, muitas vezes as crianças, os pais não se dão conta, né, pela própria dinâmica familiar que ali se coloca, os pais acabam não se dando conta de que estão fazendo isso, né? Eles, o genitor que tenta mobilizar a criança nesse sentido, talvez incutir nela, né, algum tipo de falsa memória sem saber que está fazendo isso, eles não se dão conta do quão prejudicial é para essa criança, né? O prejuízo é muito grande, né? Se a gente for pensar, a chance de atrapalhar o desenvolvimento dela é muito grande quando os pais não permitem que ela possa ter um convívio adequado com ambos, né, os genitores, e se estende, né, os avós, a família extensa. Não há um respeito na relação.
Então, assim, às vezes, o genitor que faz isso com a criança, no momento em que ele faz, ele realmente acredita naquilo, né? De que ele está fazendo o melhor para aquela criança, afastando ela daquele cônjuge, né, que não serve para ela naquele momento. Só que o prejuízo disso vai depender muito da característica da própria criança, né? Algumas crianças têm um recurso, a gente chama de resiliência, né? Conseguem se utilizar mais da resiliência para conseguir superar essas questões, né? E outras podem ter prejuízos mais graves, podem chegar realmente a desenvolver algum tipo de psicopatologia, né? Em função do genitor ficar tirando aquele lugar, né, especial que a criança tem com o outro genitor, digamos assim, no sentido mais emocional, né? De que ela perde a oportunidade de vivenciar momentos com aquela pessoa, de conhecer os valores, né? E isso pode causar... a gente não pode ser determinista, né? Não tem como dizer assim, vai necessariamente causar algum dano, não necessariamente. Mas existe uma chance grande porque isso é uma forma de violência. A criança ela é privada de ter contato, né, com uma pessoa que é especial, que faz parte da vida dela, da história dela. E quando isso vem com algo mais grave, digamos assim, como uma acusação, né, de abuso sexual, a criança, isso tem a ver com aquela pergunta anterior que tu me fez, a criança que ela pode confundir o que realmente aconteceu com o que não aconteceu. Então, de repente, as crianças muito pequenas, os pais vão lá e sugerem na sua fala, não vou te deixar mais frequentar porque essa pessoa se passa muito contigo, né? Faz algum comentário assim, e a criança fica na dúvida, tá, mas afinal, o que aconteceu comigo? Ela não identifica exatamente o que aconteceu, mas passa a criar uma fantasia sobre aquilo ali. Então, pode acontecer isso, né? E, de repente, desencadear aí uma dúvida sobre aquele genitor que ela nunca vai ter certeza, né? Mas isso, o desenvolvimento dela nesse meio tempo passou. Enquanto está fazendo essa disputa na justiça, na dúvida, às vezes, o juiz... manda, né, que o genitor acusado fique longe por enquanto até que se comprove alguma coisa. Nesse meio tempo, muitos anos se passam, né? Em alguns casos, eles vão retomar essa questão, sei lá, 4, 5 anos depois, que para o desenvolvimento dela isso representa um grande espaço de tempo. E me diz uma coisa, e no campo da psicologia, dentre os psicólogos, como é visto esta participação dos psicólogos no depoimento sem dano e nessas atividades judiciais? Então, essa é uma questão bastante polêmica no meio da psicologia, né? O próprio Conselho Federal de Psicologia se posiciona contra que o psicólogo faça esse papel de mediador entre o juiz e a criança, né? Qual é o fundamento da contrariedade? Em resumo, né, o fundamento básico seria de que a criança não deveria ser obrigada a produzir prova e que isso é uma violência a mais para ela, né? Ela ser colocada como ter que produzir essa prova, né? Mas é necessário a gente pensar que na forma como a justiça funciona, né? Eu penso muito por esse lado, quer dizer, enquanto a gente fica reclamando que não deveria ela ser exposta a isso, a gente tem que pensar, mas que recurso a gente tem então, né? Porque no momento em que for possível que essa criança possa, por exemplo, entrar num processo psicoterapêutico, no meio dessa psicoterapia, ela revela e esse laudo desse psicólogo sirva no processo para que ela não tenha realmente que dar depoimento nenhum, não tenha que se submeter a isso, aí eu concordo que não é necessário, né? Mas enquanto for necessário que se produza esse tipo de prova, eu acredito que esse é um método que minimiza, né, esses fatores. Legalmente, quando nós falamos em criança, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente,
A criança é menor de 12 anos. Nós estamos falando a mesma linguagem, ou seja, tudo isso que nós estamos falando para o menor de 12 anos. Né? Uhum. E o adolescente, que é de 12 a 18 anos, ele também pode ter estas mesmas dificuldades de identificar o real e o imaginário, fora daqueles casos extremos que até o adulto pode ter, mas digo assim, de maneira geral, o adolescente também está nessa fase ou não? Não tanto quanto a criança, né? O adolescente, se a gente vai pensar num desenvolvimento típico, né? Um adolescente Sim, que tem o normal, desenvolvimento né? típico, O homo médios. ele cognitivamente ele já consegue separar mais a fantasia da realidade, né? Pensando comparado com uma criança pequena, Claro. né? Mas o adolescente ele é uma pessoa em desenvolvimento. Então o adolescente ele ainda ele precisa ser protegido nesse aspecto, né? Para que ele não seja exposto a vários tipos de risco, né? E ser revitimado, digamos assim, a gente considera que a forma como acontece hoje, desde o processo de revelação, né, desse crime, ou se a gente está falando propriamente do abuso sexual, desde o momento em que acontece a revelação, tem toda uma série de fatores, lá na escola, no conselho tutelar, na polícia, no Instituto Médico Legal, na frente do juiz, tem toda uma série de momentos em que essa criança é exposta, e o adolescente também. Então, ele também sofre com esse processo todo, ele também está em formação da sua identidade, perguntando quem eu sou, o que eu sou, afinal de contas, se constituindo enquanto pessoa. E ser exposto a esse tipo de violência por si só já pode ser pensado assim, como algo devastador, embora sempre essa ressalva, né, de que a gente não pode generalizar qual é o efeito que vai ter qualquer tipo de violência sobre qualquer pessoa. Sabe-se que é algo que a pessoa vai ter que superar, vai ser mais difícil superar, digamos assim, do que não passar por isso. Nós estamos falando basicamente de questões criminais, não é? Mas eu gostaria de fazer um atalho e entrar num outro assunto, que é a criança perante o juizado da vara da infância e da juventude, que ela às vezes não vai lá por uma questão de crime, ela vai lá por uma questão de abandono ou uma questão de maus tratos, enfim, questões... Uma medida protetiva. Mas uma medida protetiva. Aí, também essa criança que terminou no conselho tutelar porque foi abandonada ou porque está sendo descuidada, não é? Ela também tem essas dificuldades. Por exemplo, o caso do menino Bernardo. Não é? Quer dizer, ele precisaria, no depoimento dele, também ter um acompanhamento, se eventualmente ele tivesse prestado um depoimento psicológico para examinar, para ver o que é real e o que não é? Se seria interessante ter essa mediação do profissional, acredito que sim. Porque o adolescente, eu acho que alguns adultos também se beneficiariam disso, né? O adolescente, ele tem várias dúvidas sobre si mesmo, né? Ele também precisa de ter uma forma mais protegida, né? De passar por isso. Ele pode ter mais recursos quanto à sua linguagem, forma de expressão, mas ele ainda está em desenvolvimento. Então, um profissional treinado para trabalhar com ele vai conseguir abordar de uma outra forma. Então, acredito que seja um benefício, sim. Bom, nós estamos chegando ao final deste programa. Eu quero agradecer à professora Josiane Abaide por acolher o nosso convite sobre esse assunto, que é um assunto de relevância, um assunto de grande interesse para a comunidade em geral, inclusive para aquelas pessoas que lidam com crianças, quer seja porque são professores, cuidadores ou pais mesmo, precisam saber destas nuances que cercam o imaginário das crianças e como elas formam as suas memórias. A doutora Josiane Abaide, como eu disse, é psicóloga, doutora em psicologia. A nossa colega aqui na Unifra lecionou no Direito, leciona na Psicologia também. E hoje
o tema direito foi sobre, então, os depoimentos infantis. O nosso programa ele vai ser reprisado na próxima quinta, às 22h30, e também no sábado, às 22h30. E você pode assistir também este programa a partir de amanhã, terça-feira. Ele vai ficar disponível no canal YouTube da TV Unifra. Basta acessar o canal YouTube, o tema é direito, o programa com a professora Josiane Abaide. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda, neste mesmo horário.